Tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade, né, ao nosso andamento aí de atividades. Eu trazer algumas notícias aqui para vocês. A UFRJ tem estudado novos modelos aí, como é que vai ser daqui para frente, como é que vai ficar essa situação da assistência remota do professor ao aluno. Mas parece que esse trabalho ele começou a nascer agora, não é? Porque realmente, ao que parece, vai demorar um tempinho para a gente voltar à normalidade. E todo mundo tem as mesmas dúvidas, né? A gente não sabe quando é que a gente vai voltar e como é que vai ser. E, ao que tudo indica, de uma maneira mista. O que parece, alguns trabalhos podem ser feitos mais remotamente, outros evitando o contato com o aluno diretamente. Por exemplo, o aluno precisa de uma orientação a respeito do seu TCC. Ele não precisaria, então, entrar em contato direto, cara a cara com o professor. Pode ser marcado, por exemplo, uma reunião virtual com o professor, até mesmo pelo telefone. Enfim, não é o ideal, o contato humano, eu acho pelo menos muito importante. Você consegue se expressar melhor, você consegue se comunicar melhor, sentir melhor a pessoa. E eu acho que nada substitui o contato humano. Porém, realmente a gente está nessa situação especial. Então, assim, eu não tenho tantas novidades para trazer a respeito disso, mas, ao que parece, algumas recomendações serão feitas. Que na química, com relação ao tamanho das turmas, não é tão complicado assim, porque as turmas da química são relativamente pequenas em determinadas disciplinas. Ressalto. Então, por exemplo, a nossa disciplina, né, que a gente está conduzindo agora, ela abriga 10 alunos hoje. Então, o que seria recomendado é que para o futuro, quando voltássemos, vocês sentassem o mais afastados possível um do outro, né? Então, enfim, são essas medidas que estão sendo pensadas e outras de atendimentos remotos. Então, ao que parece, está tendo uma tendência a um modelo misto quando voltarmos de fato. Depois, quando tiver algo de mais sólido, eu volto a entrar em contato e falo aqui nos meus vídeos mais a respeito. Eu também estou sabendo muito pouco, está começando agora esse movimento. A gente está com uma demanda de institucionalização do nosso campus. O que é isso? O nosso campus não tem um regimento específico. Eu sei que vocês, alunos, muitas das vezes não estão totalmente a par desses processos, mas é algo fundamental que não fique parado. Então, isso tem tomado uma demanda nossa, docente, enfim. Então é isso. Vamos começar aí, então, né, nossa aulinha aí, né, de hoje, né, que a gente entende como se fosse aí um material extracurricular para ajudar vocês a fazer a lista de exercício, tá, gente? Então, quem puder, na medida do possível, para se distrair, vai fazendo a leitura do livro, vai tentando fazer os exercícios à luz do que eu comento aqui com vocês. Claro que várias dúvidas vão surgir, mas aí quando nós tivermos o contato mesmo à aula, nós vamos conseguir sanar essas dúvidas, mas aí vocês vão ter um ponto positivo, vocês já vão ter a dúvida. Então, 5 minutos, que eu sempre disse isso para todos os alunos, eu digo isso para todos os alunos que eu entro em contato. 5 minutos com o professor, você já tendo as dúvidas na cabeça e você já tendo um pré-conhecimento do assunto, porque você estudou ele já, mas você está com umas certas dúvidas, 5 minutos parecem 5 horas.
Vocês vão ficar impressionados o que 5 minutos com um professor pode fazer, dependendo do que você tenha já estudado, o esforço que você seguiu, e aí você tira aquela dúvida e simplesmente tudo abre-se, né, para você, tudo começa a mudar. É esse o segredo do sucesso desses alunos que conseguem ir muito bem nas disciplinas, em todas as disciplinas. É a própria disciplina que a pessoa tem de estudos, e quando ela acessa o professor, ela não vai aprender ali. Ela já tem um estudo prévio que ela fez na casa dela e ela vai apenas tirar dúvidas. Esse é o segredo do sucesso para qualquer disciplina que vocês forem fazer. Porque um docente, ele não vai ficar com você 1 hora, 2 horas repassando todo o conteúdo que ele passou na sala de aula. Porque não tem como o docente ficar repassando novamente. Professor, não sei nada, me explique tudo. Impossível a pessoa não saber nada. Então você não se inteirou minimamente do assunto, não é? Então, assim, por exemplo, vai ter um assunto específico que você não domina, não sei nada sobre determinado assunto. Por exemplo, não sei nada sobre direito tributário. Não sei nada sobre direito tributário, nunca me acerquei desse assunto, não sei nada. Agora, uma coisa é eu estudar previamente e aí tirar dúvida com um advogado que possa me explicar um pouco melhor. Ele não vai partir do zero, eu já tenho um conhecimento pré-concebido, né? Então, eu acho que o objetivo nossos encontros aqui, não é, virtuais e não necessariamente na linha do tempo, né? Porque eu estou gravando, depois vocês vão me escutar o que eu tenho aqui a dizer previamente gravado, né? E, enfim, é isso. Vocês vão conseguir aí tirar as dúvidas nas listas de exercício. Sempre dá um probleminha. Tô com um probleminha técnico aqui agora de não querer passar o slide. Ele dá uma travada, não sei, ele começa a gravar. Agora voltou. Então, olha só, vamos lá. Eu estava falando com vocês sobre nomenclatura, né? E recordando, vocês não vão encontrar um capítulo no livro escrito nomenclatura e vinha nomenclatura de todas as funções orgânicas, como é muitas das vezes de praxe em livros de segundo grau, tá? O que vocês vão encontrar é o livro falando de uma determinada funcionalidade, e aí no início ele vai falar algumas características de reatividade, algumas características físico-químicas daquele conjunto de substâncias que fazem parte, não é? Contendo aquela funcionalidade, por exemplo, os álcoois. Então ele vai vir falando um pouco de características de ponto de ebulição, ponto de fusão, o que altera, o que não altera, certas interações intermoleculares que a gente vai ver daqui a pouco. E aí sim ele vem com nomenclatura. Então vocês vão estranhar isso, tá? Então, Leandro, como é que eu faço então para estudar nomenclatura? Infelizmente, quem está estudando pelo livro em português tem que ter os 2 volumes do Solomons, o 1 e o 2. Porque lá no 2 ele vai tratar de química de compostos carbonilados. Então tá tudo lá no 2. E no 1 vocês vão ter outras funcionalidades, como álcoois, como ésteres, aminas, enfim, tá? Então é um pouquinho chato isso, porque você tem que garimpar no livro, tá? Eu tentei fazer um compêndio aqui para já facilitar o trabalho de vocês, né? Então aqui eu coloco aqui, ó, grupos funcionais e forças intermoleculares, né? A ordem devia ser forças intermoleculares e grupos funcionais, porque na prática aqui está invertido. Aqui tem uma transparênciazinha que já vai mostrar para vocês alguma introduçãozinha. Então a gente viu aqui, não é, os hidrocarbonetos alcanos, e a gente viu praticamente regras básicas de nomenclatura de alcanos, tá bom?
E eu comentei com vocês que os alcanos eles não têm função propriamente dita. Então os alcanos eles apenas estão inseridos na classe hidrocarbonetos. Então vocês estão vendo aqui, ó, hidrocarbonetos. Não é só os alcanos que são vistos como hidrocarbonetos, né? Nós temos alcanos, alcenos, onde a gente tem dupla ligação, como esses compostos aqui listados, né? O beta-pineno, que é uma substância aqui peculiar, não é? Um biciclo, lembra que a gente viu o biciclo na aula passada? E aqui você vai ter uma dupla fora do anel, tá? E aqui vocês vão ter duplas fora do anel, uma dupla fora do anel e duplas dentro, não é, do anel gerado, tá bom? Os alcenos, como eu falei, eles vão apresentar duplas ligações, né? E os alcinos, né? Aqui alcino, a gente tem aqui um exemplo bem simplório, que é o etino, ele vai apresentar uma tripla, tá? A gente bem que já viu isso lá quando a gente viu estruturação, não é, de compostos orgânicos, como é que as ligações químicas se dão, as hibridizações, os entrelaçamentos orbitalares para que haja efetivamente as ligações entre carbono, 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 hidrogênio, ou carbono heteroátomo, como oxigênio e nitrogênio, né? Mas eu estou apresentando agora formalmente. E aqui vocês vão ter, não é, o que a gente chama de anel benzênico, não é? Que é um composto aromático. Essa ideia do que é um composto aromático, vocês vão ver na Química Orgânica 2. Mas, a princípio, fazendo um adiantamento, não é? O benzeno, não quero entrar muito nesse assunto porque ele é longo, o benzeno vai ser um composto aromático. Basta, por hora, vocês saberem dessa informação, tá bom? Por que são classificados como hidrocarbonetos, não é? A alusão a carbono, né? Carbonetos, né? Você tem compostos à base de carbono e hidro. Nesse caso aí não está se referindo a água, está se referindo a hidrogênio. Então são compostos que basicamente são formados de carbono e hidrogênio. Veja se não é um exemplo aí. Quais são os dois elementos base para a construção de todos esses compostos aí ilustrados? Carbono e hidrogênio. Agora, como eles estão conectados, arranjados, não é? E quais as funcionalidades presentes? Lembrando que o metano não tem funcionalidade, mas o alceno e alcino tem. As duplas e triplas ligações, elas vão ser pontos, não é, naquela molécula ali, que são considerados funções, tá? Então essas funções, não é, elas são importantes porque demonstram uma certa reatividade daquele composto naquele sítio específico. Vocês vão aprender, por exemplo, em Química Orgânica 2, porque a 2 é que é maciçamente reações químicas, tá bom? Vocês vão aprender que essas duplas podem sofrer os mais diversos tipos de reação. Elas podem sofrer reações de redução, que é a adição de hidrogênio, por exemplo, né? Elas podem sofrer reações de oxidação, que é essa dupla, não é? Ela acabar se desfazendo para a entrada de um ou dois átomos de oxigênio, ou até mesmo levar a funcionalidades mais peculiares, como compostos carbonilados, tá? E vocês também vão aprender que os compostos, não é, aromáticos, eles vão ter uma reatividade diferente àqueles que têm insaturações e que não são considerados aromáticos. Então, por exemplo, esse composto tem insaturação. A gente está vendo aqui o que é uma insaturação. O próprio nome já diz. Se o carbono é insaturado, ele pode ser saturado. O que eu entendo quando eu falo assim, estou saturado de ouvir esse assunto? Quer dizer o seguinte, não posso mais ouvir esse assunto. Estou farto, estou saturado. Então é essa a ideia, não é?
Se você falar o seguinte, que o composto, que esse carbono é insaturado, quer dizer que esse carbono em específico, ou aqueles carbonos em específico, eles ainda podem ser submetidos a mais ligações químicas. Mas aí tem uma aspas entre, que a gente tem que colocar entre essa palavra aí, não é? De insaturado. É natural que eu imagine que se esse carbono aqui ele for sofrer uma reação química para a adição de átomos diferentes, por exemplo, imagina que eu vá reduzir, ou vou pensar dupla aqui, tanto faz. Digamos que eu vá introduzir um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui. Agora eu teria uma ligação simples entre esses carbonos, correto? Porque se eu coloco um hidrogênio em cada um desses carbonos, eu vou entender que todos esses carbonos estão fazendo 4 ligações. Então não dá para fazer mais do que 4 ligações, correto? Para átomos de carbono. E aí eu digo que o carbono está saturado. Insaturado quando dá para fazer ainda mais ligações. Mas é importantíssimo que você entenda que naturalmente essa ligação dupla vai ter que ser quebrada, né? Vai ter que ser rearranjada para dar origem a outros tipos de ligação, abrigando outros átomos, correto? Então, se eu botar 2 hidrogênios, um aqui e outro aqui nesse carbono, eu vou estar abrigando mais 2 átomos de hidrogênio neste composto. Então, é esse o sentido. O carbono é insaturado, eu posso submetê-lo a uma determinada condição reacional, que vai ter que ser uma condição específica, dependendo do que eu estou fazendo. Se eu estou reduzindo, oxidando ou fazendo qualquer outro tipo de reação, tá? Isso você vai amadurecer na química orgânica, no final da química orgânica 1 e toda a química orgânica 2, né? E aí você, nesse composto, pode adicionar mais átomo. Pegando essa situação de eu ter falado da química orgânica 2, gente, é essencial que você tenha uma boa formação na química orgânica 1. Mas é essencial mesmo para que você, na química orgânica 2, consiga surfar na disciplina de uma maneira agradável, de uma maneira não tão penosa. Então, assim, a química orgânica 2, ao meu avaliar, ela não é uma química difícil, mas ela precisa de um alicerce para que o aluno, né, tenha capacidade, eu estou usando metaforicamente, né, a palavra surfar, para ele realmente, não é, deslizar por toda a disciplina, fazer um voo de helicóptero, né, por toda a disciplina e ir absorvendo esses conhecimentos de maneira agradável, de maneira a ele sentir que ele está estudando e ele está conseguindo aprender. Porque nada tão desmotivador quanto você tentar aprender alguma coisa e você não entender nada do que está sendo falado ali. E aí você não tem a menor motivação para estudar aquilo. Entendeu? Imagina uma pessoa que, por exemplo, eu vou pegar um exemplo pessoal. Eu sempre quis aprender um instrumento musical, mas eu não tenho aptidão para instrumentos musicais. E aí o que acontece? Para mim é muito penoso aprender a tocar um instrumento musical. E aí o que acontece? Eu fico desmotivado e não vou para frente. A desmotivação faz com que você não aprenda. Então esse alicerce que eu vou montar aqui com vocês, que eu pretendo, né, montar aqui com vocês, eu espero que o máximo de pessoas, ou todas as pessoas, consigam, não é, absorver, pelo menos de uma maneira esperada, é realmente deixar vocês aptos para a Química Orgânica 2. Tá? É claro que a disciplina aqui de Química Orgânica 1, ela também tem a sua relevância, né, em todo o seu conteúdo, mas fica bem difícil, fica aí um aviso para as pessoas. Fica bem difícil transitar na Química Orgânica 2 sem um bom conteúdo da 1. Voltando lá, então. Aqui é só uma forma ilustrativa, não é? Vem mostrando pra gente como é que é um anel benzênico que eu mostrei aqui para vocês, né? Olha aqui o anel benzênico aqui. E aqui vocês estão vendo esse anel benzênico com todos os orbitaizinhos aqui, não é?
que, não é, outrora eu posso imaginar como orbital atômico, correto? Então eu vou usar com vocês aqui a teoria da ligação de valência, embora aqui em alguns pontos possa aparecer como se fosse a MO, a teoria de orbital molecular, tá? Então, é o que está acontecendo aqui, tá? Então, eu já vou explicar isso. O que acontece? Esses orbitais P, vocês sabem que são puros. Se eu vou imaginar uma dupla aqui, outra aqui e outra aqui, estão acompanhando com o mouse? Ó, uma aqui e outra aqui. Eu vou fazer o entrelaçamento desse orbital com esse, deste aqui com esse e deste aqui com esse. Então, quando eu fizer esse entrelaçamento, essa entidade orbital P puro desse carbono e P puro desse carbono não mais vai existir. O que vai existir é um entrelaçamento entre os dois, a ligação química, ou seja, a densidade eletrônica entre os dois átomos, correto? Entre os dois átomos, e a ligação química nascendo, correto? E aí eu vou obter dois orbitais, o ligante e o antiligante. Isso vai acontecer para esse entrelaçamento e para esse aqui. Então, Leandro, o que é isso que eu estou vendo aqui do lado? Olha só, o que você está vendo aqui do lado são os orbitais formados, não é, a partir da teoria, não é, de orbital molecular. E o que é isso, Leandro? Essa teoria de orbital molecular, não é, lembra que eu falei para vocês, ela não prevê orbitais, correto? Fazendo entrelaçamento entre dois átomos específicos, mostrando ligações localizadas. O que isso quer dizer? Essa teoria quer dizer o seguinte, que eu vou pegar esses seis orbitais atômicos P, para construir as ligações π, e vou combinar todos eles. Então, se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, combinou 6, deu 6. O primeiro orbital combinado é o orbital que não tem nó nenhum, ele só vai ter o nó intrínseco aos orbitais P, que é esse orbital que vocês estão vendo aqui. Esse orbital é um orbital molecular, tá bom? E aí cabem dois elétrons aqui. E aí existem outros orbitais, o orbital 2, o orbital 3, o orbital 4, o 5 e o 6, correto? Aonde você vai ter sempre, quando você for passando de um orbital para o outro, eles vão ter níveis de energia diferentes, mas isso vai ser visto mais para frente, não agora na Química Orgânica 2, só na Química Orgânica 2. E aí, cada vez que você infere mais nó, mais energético fica esse orbital. Então, esse aqui, por exemplo, só tem um nó intrínseco do orbital P. Então, é como se eu não tivesse nó nenhum. Então, ele é o orbital de mais baixa energia. Cabe 2 elétrons. Isso tudo aqui é um orbital só. Então, lembra, o orbital molecular ele engloba a molécula toda. O problema do livro do Solomons é que ele fica misturando muito isso. Fica usando orbital molecular para uma coisa, teoria de ligação de valência para outra. Eu acho que isso confunde o aluno, mas, enfim, né? E aqui está escrito, ó, orbital molecular, tá vendo? Tá? E isso daqui, Leandro, isso daqui, ao que me consta, não está montado aqui diferentemente, assim, não está montado não, perdão, mudando a palavra, não está representado com cores diferentes, ou seja, né, essa parte do orbital, essa e essa, mas pelo desenho aqui, pela experiência que eu tenho, ao que parece, esse aqui é o orbital de mais alta energia, né? Então esse orbital aqui, né, ele seria o orbital que o sexto orbital criado pelo entrelaçamento de todos esses 6. E aí você vai ter, olha só, compõe o mouse aqui, ó, um nó aqui, você vai ter um nó aqui, correto? Fazendo aquele desenho de pizza, tá? E aí o que acontece? Você tem quantos elétrons aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada orbital vai compor o quê? Vai comportar quantos elétrons? 2. Então aqui já cabe 2.
No outro que vai ser montado aqui vai ter um nó específico, tá bom? A mais, cabe mais 2. E no outro que está acima vai ter mais um nó específico que cabe mais 2. Já aí você já colocou todos os elétrons, tá bom? Aí os outros 3 que vão para cima, Leandro, são o quê? São os orbitais ditos, né, antiligantes, tá bom? Então a metade vai ser orbital ligante e a outra metade antiligante, certo? Ok. Aqui a gente sai um pouquinho da esfera de apresentação desses compostos orgânicos, né, contendo dupla e tripla, e a gente já passa um pouco, não é? Vou mostrar aqui para vocês um tema, não é, que fica um pouco à parte, meio deslocado, mas é importante. É o seguinte, é o que a gente chama de momento de polo de uma determinada molécula. Leandro, para que isso vai ser importante eu saber isso? E esse tópico ele é bastante importante porque ajuda, veja, não é um fator determinante para você dizer sobre as interações intermoleculares de uma determinada molécula, mas ajuda bastante em você imaginar como que essas interações intermoleculares vão acontecer se você tiver uma noção do que são essas polarizações que acontecem nas moléculas. Então, o momento de polo ele é uma grandeza vetorial, então ele é representado por um vetor momento de polo, tá bom? E aí na pontinha você tem aqui uma cabeça de seta e no final você tem um tracinho. Isso daqui serve para você não confundir com seta reacional e com seta de mecanismo químico, tá bom? Serve para isso. E aí, também, ele mostra aqui o seguinte, você mostra que aqui eu estou polarizando a molécula, causando um déficit eletrônico numa parte da molécula e causando um acréscimo eletrônico na outra parte da molécula. Então o acréscimo fica na pontinha da seta, né? E essa ponta aqui com uma cruz fica o déficit eletrônico. Então vamos imaginar aqui a molécula de HCl, né? A molécula de HCl, quando não em água, que quando em água é considerada ácido clorídrico, mas quando não em água, não é? Mais especificamente em nenhum outro solvente, melhor dizendo, você conhece essa molécula como cloreto de hidrogênio. Então o cloreto de hidrogênio, você vai ter aqui o cloro com uma eletronegatividade específica e o hidrogênio com uma outra eletronegatividade específica. A eletronegatividade do cloro, se não me falha a memória, é 3.0, seguindo a tabela de Linus-Pauling, tá? A eletronegatividade de Linus-Pauling que você consegue em algumas tabelas periódicas ou em algumas compilações que vem trazendo aí a eletronegatividade para todos os elementos, tá? Se você botar a eletronegatividade de Linus-Pauling, né, por Linus-Pauling, você vai encontrar essa tabela. Então você vai ver aqui que o cloro 3.0 e o hidrogênio 2.1. Nitidamente, nós temos uma diferença de 0.9, não é? Em termos de eletronegatividade. E a eletronegatividade, como vocês devem ter aprendido em alguma parte aí da vivência de vocês em química, seja no segundo grau, seja agora já no terceiro grau, quanto mais eletronegativo for um determinado átomo, mais afinidade a elétrons ele vai ter. E aí eu não vou entrar no porquê que um átomo tem mais afinidade ou não, porque isso é muito química geral e aí a gente não avança com a química orgânica. Então o que acontece? Olha só, esse átomo de cloro, ele está atraindo a densidade eletrônica da ligação hidrogênio-cloro. Veja o que eu estou falando. Atraindo a densidade eletrônica da ligação hidrogênio-cloro. E aí o que acontece? Mais perto do núcleo do cloro, você vê um núcleo mais rico eletronicamente comparado ao hidrogênio. Acho que tenho aqui uma figura. Isso aqui ajuda a gente. Então vejam. Esse aqui é um mapa do potencial eletrostático, aonde você vai ter a sensação do azul sendo menos
denso eletronicamente, e o vermelho, uma região mais densa eletronicamente. Então você está vendo aqui a molécula de HCl, e você vai ver que perto do átomo do cloro você vai ter uma densidade eletrônica bem maior, né? Aqui vai estar bem mais vermelho, não é? Quando você vai chegando perto do hidrogênio, você tem já uma coloração azulada mostrando o déficit eletrônico. E aqui no meio da ligação de verde para amarelo, mostrando a tendência dessa polarização indo para o cloro, tá? Então ele fala aqui, ó, mais positivo, menos negativo, mais negativo. Então você tem esse gradiente de cores aqui, né? E aí o que vai acontecer nesse caso, né? Você vai ter, não é, a ligação química propriamente dita sendo polarizada. Com isso, você realmente tem o cloro com uma maior densidade eletrônica, ou seja, os elétrons dessa ligação estão mais voltados para o núcleo do cloro. Mas olha, uma coisa muito importante. Nesse composto em específico, o cloro, apesar de ter uma eletronegatividade maior do que do hidrogênio, não é tão maior assim, vejam bem, não é tão maior assim para polarizar essa ligação a um extremo que justifica essa ligação ser iônica. Por isso que eu ensinei para vocês que aquele valor que a gente tem lá, um número meio mágico, meio cabalístico, 1.6, 1.7, não é? Se você ultrapassar essa diferença, 1.7, você já tem uma ligação que realmente é iônica, né? E se você estiver no limite, você pode até ter ou iônica ou covalente. Ah, Leandro, mas aí como é que eu vou saber? Aí uma coisa mais específica, tá? Mas com certeza, essas regiões limítrofes, se você tiver uma ligação covalente, por exemplo, eu posso com segurança, na região limítrofe, eu posso dizer, tá, a ligação é covalente, tá, 1.5 a diferença, tá? Não é 1.7, 1.5. É covalente? Tá, ok, é covalente, mas com altíssimo caráter iônico. Então vocês vão ver que, na verdade, as ligações, tanto iônica quanto covalente, elas têm caráter fortemente covalente, fortemente iônico, não é? Ou, muitas das vezes, algo equilibrado. Tá? Então isso vai depender de cada composto, tá bom? Aqui não tem força suficiente para romper essa ligação química, mas há uma alta polarização, porque já temos 0,9 de polarização, correto? De diferença, né? 0,9 de polarização não, né? Mas 0,9 de diferença de eletronegatividade, tá bom? E aqui, olha, aqui embaixo ele está falando o seguinte, que o momento de polo ele pode ser medido, não é, dando uma unidade, não é, para esse momento de polo, e você vai ter aqui, ó, a carga, você vai ter carga versus distância, tá? E aí aqui é uma unidade que vocês ainda não estão acostumados, aqui centímetro, né? Na verdade, cadê? Aqui, ó, unidades eletrostáticas, é o que quer dizer essa unidade aqui, né? E a distância que está em centímetros, tá? E aí você vai ter um valor X aqui sendo dado. E essa letra μ, ela representa aí momento de polo. Mas veja, quando você obtém o valor, olha só que interessante, quando você obter o valor, ele é medido em dBs, tá? Em dBi. Eu não sei se tem algum lugar aqui falando, mostrando a palavra dBi, deixa eu ver. Estou tentando achar aqui, talvez eu não esteja... Meu olho esteja meio furado, não estou encontrando aqui, só está o D na frente aqui. Enfim. Então, olha, você tem isso daqui representando o momento de polo, mas a unidade nova a ser gerada é dBi. É a mesma coisa quando você pega, por exemplo, força. Não é a força. Aí você tem lá a fórmula, não é newtoniana. F é igual a m vezes A.
você sabe que F é força. Força. Mas qual é a unidade, não é, no FI para força? É Newton. Então você vai ter uma massa vezes aceleração. Massa não tem unidade? Vai ter unidade, que a gente pode medir em grama, em quilo, enfim. A aceleração também eu vou ter unidade, correto? Onde você vai ter, não é, metros por segundo ao quadrado, não é isso? E aí você pode medir em outras unidades também, mas aí você não vai obter em Newton a sua força. Força pode ser medida em outras unidades também, certo? Então o que acontece, né? Você tem F para indicar força e tem aí a unidade Newton. Vai ser a mesma coisa aqui. Então olha só, mas isso aqui tem pouca importância para nós químicos orgânicos, bem na verdade, assim, como é que se calcula? Na verdade, para o químico orgânico, quem está estudando química orgânica, basta você ter esse sentimento do de como que essa ligação vai ser polarizada. Isso vai gerar diferenças na molécula que são muito importantes para você entender várias propriedades macroscópicas. O que são essas propriedades macroscópicas? São propriedades do composto que na verdade você está observando porque você tem ali um aglomerado daquelas moléculas, um aglomerado macro. Por exemplo, eu não posso pegar água, uma molécula de água, e colocar ela para ferver, por exemplo. Por quê? Porque o ponto de ebulição ela não é, uma inferência, não é? Ela é uma propriedade macroscópica. Ou seja, eu preciso de um conjunto de moléculas de água para ela entrar em ebulição. Não precisa ser muito grande. A exemplo disso, você pode, quando você está lá numa panela, você está pré-aquecendo a panela e aí essa panela está molhadinha ainda, tem umas gotinhas de água. Quando você começa a aquecer o metal, você vê que aquela água, aquela gotinha pequenininha começa a entrar em ebulição ali. Então você não precisa também de uma quantidade exacerbada. Lembrando que uma gota de água, correto? Tem muita água ali, tem muita molécula de água ali, melhor dizendo, tá? Então, assim, são um aglomerado de átomos significativos para você já ter a propriedade macroscópica, correto? Aí você, em substância sólida, você vai ter ponto de fusão. Outras propriedades macroscópicas podem ser citadas também, como refração, difração, não é? Densidade, que mais? Ponto de congelamento, não é? Que acaba entrando em confluência com ponto de fusão, não é? Pressão de vapor. Então tem uma série de propriedades físico-químicas que são macroscópicas que vocês vão ter que, ao longo da carreira de vocês, ir se acostumando e tentando já ir prevendo o que vai acontecer, tá? Então, com essa polarização de ligação química, a gente vai ter aí algo que vai facilitar certas interações químicas, mas aí a gente vai ver mais adiante. Então aqui foi só a familiarização com o momento de polo. Eu já mostrei esse mapa de potencial eletrostático, aqui não vou me repetir. E aqui a gente tem uma molécula de dimetil-éter. O que é o dimetil-éter? Eu tenho um oxigênio aqui, um CH3 numa ponta e um CH3 na outra. O oxigênio não é mais eletronegativo? Aí vocês vão falar, sim, Leandro, é mais eletronegativo. E aí o que está acontecendo? Né? Ele atrai um pouco a densidade eletrônica dessa ligação com carbono e um pouco dessa. Né? Então eu vou fazer aqui uma coisa que eu vou mostrar para vocês um desenho aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Olha só. Eu vou botar o oxigênio aqui e vou fazer uma molécula imaginária. Imaginária, tá bom? Eu botei uma metila aqui e uma metila aqui, tá? Ficou meio esquisito aqui, mas enfim. O par de elétron aqui e o par de elétron aqui. O que eu quero que vocês imaginem aqui? Eu vou querer que vocês imaginem o seguinte, que não há ângulo de ligação aqui.
Aqui tem um ângulo e é assim que é o correto. Mas imagina que não tenha ângulo aqui, correto? E aí o que vai acontecer nesse caso, né? Nesse caso, o oxigênio vai atrair a densidade eletrônica para ele. Então aqui está atraindo aqui e aqui está atraindo para ele aqui, correto? Se não existisse, se a molécula for, quer dizer, se não existisse essa angulação e a molécula fosse assim, dessa forma, não é? O que aconteceria com um vetor resultante dessa molécula, né? Por soma de vetores, aqui eu esqueci, né? A gente teria uma anulação desses vetores aqui e a molécula não teria propriamente um vetor momento de polo. Só que nesse caso, olha só como é que acontece. A gente tem uma molécula angulada. E eu não vou explicar de novo por que está angulada. Quem não entendeu direito por que essa molécula é angulada, volta algumas aulas onde eu falo de geometria molecular e a gente estuda lá a água. Por que a água é angulada? Por que a amônia é uma pirâmide de base trigonal? Que aí você vai entender um pouco melhor, né? Mas aí, olha só, voltando aqui o foco, eu tenho um vetor aqui, ó, eu tenho um outro vetor aqui, ó. Quando eu for fazer uma soma desses vetores, correto? Vocês vão aprender lá em física, né? Soma de vetores, você vai ter um vetor resultante. Então, o momento de polo aqui resulta desse vetor aqui, correto? Porque esse vetor está apontando para o oxigênio, esse aqui está apontando para o oxigênio, né? Mas de uma maneira angulada. E aí você tem um vetor resultante sendo gerado, correto? Então, o que você vai ver aqui no cume da molécula, se eu puder chamar assim, né? Na parte superior da molécula, uma densidade eletrônica maior. Correto? Porque a resultante é para cima aqui, a resultante do momento de polo. Se a molécula fosse assim, correto? Você teria, não é, uma densidade eletrônica maior aqui no oxigênio, mas talvez mais distribuída e não apontando para aqui para cima da molécula, correto? Porque isso daqui precisa de uma resultante. Aqui embaixo também tem uma densidade, teria uma densidade eletrônica mais alta também, tá? A gente vai ver isso daqui mais especificamente. Então, olha só que interessante, olha. Aqui nessa tabelinha, vocês vão ver o momento de dipolo sendo medido em debye, que tem alguns valores. Olha só o hidrogênio. Por que é zero, Leandro? Hidrogênio ligado a hidrogênio. Não são dois átomos iguais? Esse puxa tanto quanto esse, porque a eletronegatividade é igual, então não tem polarização de ligação, correto? Se não tem polarização, não tem densidade eletrônica mais nesse do que nesse, então o momento de polo é igual a zero, certo? Ok? A mesma coisa vai valer para moléculas que são diatômicas, mas que contêm o mesmo átomo essencialmente. Cl2, F2, I2, todas elas vão apresentar momento de polo igual a zero. Agora HF não. O flúor, eletronegatividade pela tabela de Linus-Pauling, vai te dar 4.0, certo? Hidrogênio vai te dar uma eletronegatividade de 2.1, certo? E aí o que vai acontecer nessa situação, né? O que vai acontecer nesta situação é que você vai ter, né, essa diferença no momento de polo, né, bastante alta. E aí você gera essa unidade. Lembrando que esse valor, olha só, 1.83, gente, ele deriva dessa formulinha aqui. Tá? Não é a diferença das eletronegatividades. Isso é muito importante. Não é a diferença das eletronegatividades. A diferença da eletronegatividade uma da outra te dá uma noção se aquela molécula vai ter muita polarização ou não. Tá bom? O HCl que nós já vimos,
1.08, HBr 0.80, HI 0.42. Como é que eu explico essa tendência aqui? Por que ela está aumentando? Porque se você for ver na tabela periódica, como é que é a tendência da eletronegatividade a aumentar? Relembrando, a eletronegatividade da tabela periódica, ela aumenta, né? Da esquerda indo para a direita e de baixo indo para cima. Tirando os gases nobres, quem está na ponta da tabela periódica, ou seja, mais à esquerda e mais ao topo da tabela periódica, excluindo os gases nobres, correto? Vai ser o átomo de flúor. Pega lá a tabela só para você ver. E aí o flúor tem a maior eletronegatividade. O cloro está abaixo do flúor, então a eletronegatividade dele é menor. O bromo está abaixo do cloro, logo ele é menor a eletronegatividade do que o cloro e muito menor do que o do flúor. O iodo ele está abaixo do bromo, logo vai ter a eletronegatividade menor do que do bromo e muito, muito menor do que do flúor. Então vocês estão vendo aqui que realmente a tendência é quando eu tenho uma ligação HF, o momento de polo gerado seja bem maior do que o momento de polo com HI. Aí aqui eu tenho uma molécula BF3. BF3 é zero? Por que BF3 é zero? Boro, exceção à regra do octeto. Quem tiver com dificuldade ainda nisso, pega a minha aula que eu falo da molécula de BH3 e também de BF3, tá? Tá lá nos primórdios, lá onde eu falo de geometria, hibridização, de orbitais atômicos e ligações químicas. E aí o que acontece? O boro está aqui. Qual é a tendência aqui? O flúor atrair esses elétrons para o seu núcleo. Mas isso vai acontecer para os 3 flúor. Correto? Ó. Aqui é o seguinte. Estão vendo esses dois aqui? Vão gerar um momento de polo aqui. Esses dois vão gerar um momento de polo aqui. E esses dois aqui vão gerar outro aqui. E aí eles juntos se anulam. Para você entender isso de melhor forma é o seguinte. Isso aqui é um cabo de força. Imagina que a gente esteja fazendo um cabo de força triplo. Né? Triplo. Eu tenho uma pessoa no centro, correto? E aí você tem essa pessoa, na cintura dela está amarrado, né, um laço, uma corda, e cada flúor são pessoas diferentes. Mas vamos fazer de conta que essas pessoas têm a mesma força. Então, a pessoa que está no centro não se move, né? Porque eu puxo de um lado, tem uma igual força. O outro puxa do outro lado, tem uma igual força. E o outro uma igual força. Então, elas se anulam. Certo? As resultantes se anulam, é melhor dizer. Tá bom? Em física, vocês vão aprender isso melhor também. A mesma coisa acontece para o tetacloreto de carbono. Olha só o tetacloreto de carbono. Esse cloro é mais eletronegativo. Quer dizer, esse, né? Todos, né? Mas em vista, o cloro é mais eletronegativo que o carbono. Então, olha só a tendênciazinha da seta, né? Apontando para o cloro. Ou seja, o cloro está mais denso eletronicamente, porque ele consegue polarizar essa ligação. E todos os outros 3 vão fazer a mesma coisa. Como eu tenho um tetraedro, lembrando que um tetraedro, nesse caso aqui, é um polígono perfeito, você não vai ter resultante. Quer dizer, não vai ter resultante. A resultante vai ser zero. Então, você vai ter aqui, ó, o momento de polo igual a zero. Certo? Então, ele vai falar aqui para você que devido à simetria, não é, o centro positivo aqui do carbono, não é? Cadê? Devido à simetria, o centro de carga positiva coincide com o centro de carga negativa, né? Então, quer dizer, esse centro aqui positivo, não é? Ele está sofrendo a ação de todos esses outros negativos aqui, certo? E com isso, você gera resultantes que se autoanulam. Em outras palavras, com essa frase aqui não dá para entender muito bem, não. Então, essas resultantes se autoanulam
e simplesmente você vai ter, não é, uma resultante zero aí no teu, né, na tua molécula. Ele fala aqui, ó, que a distribuição de carga no carbono do tetracloreto, né, de carbono. A molécula não tem momento de polo, certo? Você vai ver igual situação para o CO. Por que o CO é assim? Carbono, dupla O, dupla O. Ela é uma molécula linear, tá? Então você vai ter a mesma situação, olha só. O oxigênio puxando a densidade eletrônica para si. E aí o que vai acontecer nesse caso aqui? Novamente, puxa com igual força, né? E você vai ter aí o momento de polo igual a zero. Eu estou me esquecendo de comentar as cargas parciais geradas, não é, por essas polarizações, né? Então o que acontece? Como esse centro aqui seria positivo, não é, e aqui negativo, parcialmente, porque você tem essa polarização, mas o momento de polo acaba sendo zero por causa dessa simetria, né? A gente coloca carga parcial. Por quê? Porque você não tem um centro positivo propriamente dito. Ou seja, esse carbono está fazendo todas as ligações químicas, mas tem um átomo que está atraindo a densidade eletrônica mais para o seu centro. Isso não quer dizer que o cloro vá deixar de atrair, correto? A densidade eletrônica do carbono. Porém, essas forças vão se anular pela simetria, tá bom? A mesma coisa vai acontecer com o metano. Porém, quando você quebra essa simetria, olha, você coloca um átomo diferente, ó, CH3Cl. Ou seja, eu substituo esses 3 cloros aqui por hidrogênio. Agora não. Agora esse cloro aqui, ele vai puxar mais do que esse hidrogênio. Na verdade, o hidrogênio ele vai ter a eletronegatividade menor do que a do carbono. O carbono é 2,5. Tá? Eletronegatividade. Na verdade, o carbono é que puxa mais do que o hidrogênio. E aí você gera, não é? Aqui, ó, se eu substituo por hidrogênio, 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 a tendência a esse cloro e manter esse cloro é atrair essa densidade eletrônica carbono, hidrogênio para o átomo de cloro e você ter uma resultante do momento de polo indo para o átomo de cloro. Porque aí perdeu essa batalha porque você não tem mais essa simetria. E aí você tem um valor de momento de polo. Correto? A mesma coisa vai acontecer se você tiver outras assimetrias. Como é o caso de ter 2 átomos de cloro e aqui você tem um só de hidrogênio. Por exemplo, ó, tem um só de hidrogênio aqui. Então esse cloro vai puxar, esse cloro vai puxar, esse cloro vai puxar. Esse carbono, como é mais eletronegativo que esse cloro, ele é que puxa do que esse hidrogênio. Ele é que puxa do hidrogênio e a resultante dessas forças aqui, ó, vai ser o momento de polo. Se eu botar o hidrogênio aqui, tá? Vai ser o momento de polo indo para baixo aqui, ó. Vai ser essa resultante aqui, tá bom? E é o que vocês estão vendo aqui. Todos têm momento de polo, correto? Qual é a tendência aqui, né? A tendência é ser maior aqui, porque aqui você tem um átomo eletronegativo competindo com 3 hidrogênios ligados ao cloro. Aqui você já tem 2 átomos, né? E eles podem concorrer entre si. E aí você gera um ponto, um valor de momento de polo menor. Aqui, não é? Você vai ter 3 competindo entre si, né? Puxando para cá, puxando para cá, puxando para cá. E aí a resultante fica um pouco menor por conta disso, comparado quando você tem apenas um átomo de cloro e ele é que puxa tudo e esses hidrogênios que se danem, eles perderam, porque a eletronegatividade deles é menor até do que a do carbono, tá bom? A amônia vai ter momento de polo, por quê? Porque a amônia, vocês sabem que é uma molécula trigonal plana. Não é isso? Não é trigonal plana? É trigonal plana nada, estou falando besteira. Pirâmide de base trigonal. O que é trigonal plano? Trigonal plano é se fosse algo assim, ó, chapado no plano do quadro.
Esse aqui é um trigonal plano, né? Aqui é pirâmide de base trigonal, perdoe-me. Pensei uma coisa, falei outra. Então, olha só, o nitrogênio puxa do hidrogênio. O nitrogênio é um elemento mais eletronegativo, tá bom? Só olhar lá na tabela periódica que você vai entender. E aí, ó, puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui. Para onde que está a resultante? Para cima. Opa, saiu feio aqui. Então, o que acontece? Você vai ter um momento de polo. NF3, né? Olha só, o flúor, né? O flúor, ele é bastante eletronegativo. Ele é que vai puxar do nitrogênio. Então, se eu botar flúor aqui, flúor aqui, flúor aqui, o sentido das setas vai ao contrário. Vai ser a ponta da cabeça da seta, vai estar aqui, ó, aonde está a cruz. E aí a resultante vai ser para onde? Para baixo. Correto? E a água? Por que a água é uma molécula que apresenta momento de polo? Porque é uma molécula angulada. Correto? Então, é uma molécula angulada, você tem um oxigênio, né, a geometria angular, né? E aí o oxigênio puxa de um lado, puxa o hidrogênio do outro. Qual é as duas resultantes aqui? Quais são as duas resultantes? Qual a resultante aqui? É algo desse tipo. E aí você vai ter 1,85 aqui sendo mostrado aqui. Esse valor ser menor do que do hidrogênio, né, é esperado porque, de novo, né, os flúores acabam sendo fortes, né? Então eles vão puxar a densidade eletrônica bastante para o núcleo deles, correto? E aí isso faz com que o momento de polo acabe diminuindo a sua resultante, tá bom? Porque você está em um flúor competindo com o outro, correto? Se você botasse um átomo de flúor só aqui e os outros dois se mantessem hidrogênio, nossa, você ia mudar não só a direção da resultante, quanto você ia aumentar esse valor também, porque você não ia ter a competição igual, você ia ter dois hidrogênios competindo com um flúor, certo? E aí você teria um direcionamento diferente aí do vetor momento de polo. Estaria mais inclinado para os átomos de flúor, tá bom? Então, eu acho que a ideia principal aqui eu passei, não é? Quando que se anula, vai se anular quando os vetores não é se cancelarem, né? Geralmente, né? Geralmente não, sempre oriundos de aspectos ligados à simetria molecular, tá? Então, se você tem uma simetria molecular, você acaba podendo ter anulação. Veja, aqui eu tenho simetrias? Tenho simetrias, eu tenho planos de simetria. Mas, o que acontece? Aqui eu não tenho outro átomo aqui eu tenho um par de elétrons. Então eu vou gerar momento de polo aqui, certo? Vou dar um exemplo bem clássico aqui, bem legal, para fechar essa aula com chave de ouro. Digamos que eu tenho o cátio amônio. Isso aqui vai ser bem legal mostrar para vocês. Com relação à simetria. Porque senão fica parecendo que essa molécula não tem simetria. Esse papo de simetria vocês vão aprender muito bem em química inorgânica, por incrível que pareça. Onde tem um tópico da disciplina que é voltado especificamente para tratar de elementos de simetria. Tá bom? Então aqui, ó, hidrogênio, eu tenho que botar outro hidrogênio aqui. Olha só agora, tá praticamente igual isso daqui, praticamente igual, porque o momento de polo, ó, o que vai acontecer aqui, ó, você tem simetria, certo? Esses vetores vão se cancelar, né? E o que acontece? Aqui eu tenho uma carga positiva, correto? Eu tenho uma carga positiva do íon, né? Mas o momento de polo desse íon aí, correto? Ele vai ser zero, porque você tem a simetria molecular. Não é? Está sendo puxado igualmente para todos os cantos da molécula, certo? Agora, se eu coloco aqui, em vez de eu ter um átomo de flúor, um átomo de hidrogênio, eu coloco um átomo de flúor, pronto, quebrei essa simetria
e agora vai nascer um valor de momento de polo. Se for hidrogênio, momento de polo igual a zero. Se eu botar um flu aqui, pronto, vai ter um momento de polo. Correto? Apontando para esse flu. Aí vai ser o contrário. Aí qual vai ser a resultante? Vai ser para cima, porque aqui, né, para o átomo de flu, a resultante, né, porque você tem aqui o flúor mais eletronegativo do que os átomos de hidrogênio. Tá bom? Chegamos aí a aproximadamente 1 hora de aula. Eu fico satisfeito depois. Aqui tem mais explicações. Nossa, tá até falando ali coisas que a gente já tinha visto, né? Depois eu repito isso daqui. Depois a gente arremata aqui, né? Isso aqui vai ser muito rápido, né? Mas eu prefiro fazer um vídeo mais curtinho hoje, porque acima de 1 hora fica ruim. E aí aqui eu termino também, eu mostro isso daqui também depois para vocês. E aí a gente entra em mais grupos funcionais, onde a gente vai ver aqui, não é? Já, ó, por exemplo, haletos de alquila, substâncias com halogênios, aí depois a gente vai ver álcoois, olha só que legal, éteres, aminas, aldeídos e cetonas, ácidos carboxílicos e seus derivados, ésteres, amidas, nitrilas, e a gente fecha um compêndio aí interessante, depois entra em forças intermoleculares. E o que acontece? Aqui são as principais funções orgânicas. Não estão todas, mas as principais. Lembrando que aqui a gente vai visar apenas ver algumas características de cada funcionalidade, mas a gente não vai adentrar profundamente a reatividade dos compostos, porque isso é matéria da Química Orgânica 2. Aqui a gente vai tratar algumas características e, sobretudo, especialmente nomenclatura. Tá bom? Gente, obrigado aí pela atenção de vocês. Essa semana eu ainda gravo outro vídeo, tá bom? E bons estudos para vocês. A gente se fala. Um abraço.